E agora, seguindo a fila aqui, a fila já trocou. Tipo, do lado era o Luiz, agora já tá o Eurípides aqui do lado. Tá uma Já mudou dança. tudo. Já mudou. Então vou seguir a fila que tá aqui. Eurípides, sua vez. Bom, já vamos entrar no assunto diretamente? Sim, já entramos no assunto. Mas é claro. A Ligou minha pra pagar do chat. história. A minha história também é bem diferente, porque eu não tive um videogame aos 6, 7, 8, 9 anos de idade. Na verdade, eu fui ganhar mesmo meu primeiro videogame, eu já tinha 18 anos. Só que eu vivi a época dos videogames. Ia na casa de via um videogame, ia no shopping, via os arcades, ia na casa de amigos, jogava tudo. E daí quando eu cheguei numa certa fase, a minha avó disse, não, vou te dar um Super Nintendo. Aí foi lá, me deu o Super Nintendo. E a partir dali eu peguei aquela época, início de anos 2000, que os consoles e os cartuchos eram muito baratos. E eu comecei a fazer a festa, porque consoles eu comprava a R$ 30, fosse Dynavision, fosse Mega, fosse Master, e cartucho eu comprava a partir de 10. Quando era muito raro, pagava 15. Um Street Fighter Alpha 2 para Super Nintendo, algo assim, pagava R$ 15. Mas era muito barato mesmo. E logo eu consegui fazer uma coleçãozinha de 30 jogos de Super Nintendo, tendo dentro entre eles trilogia Top Gear, a trilogia do Donkey Kong, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter 2, Super Street Fighter e por aí vai, vários jogos ótimos. E também pude adquirir alguma coisa de Master, de Dynavision. Então foi uma época muito boa. Mas voltando ao princípio dos anos 80 e seguindo uma linha cronológica até hoje, eu vejo uma decadência, porque nos anos 80, se a gente for pegar toda a questão histórica que circundava os jogos ali e tal, a gente via muita simplicidade, porque a maioria de nós teve contato com um aparelho eletrônico através de uma TV e de um videogame, e a nossa vida era muito simples. Para telefonar, nós tínhamos que ir até um orelhão. Para brincar, nós tínhamos que usar a imaginação. E eu vejo que isso se seguiu nos anos 80, houve uma pequena evolução nos anos 90 em questão de gráficos, mas mesmo assim os jogos continuavam ainda sendo muito simples e com as equipes criativas literalmente, como o Ronister costuma dizer, tirando leite de pedra, né? Os programadores tendo que ser o mais criativo possíveis para poder tirar mais daquela programação ali. E com a evolução dos jogos, eu ganhei o Super Nintendo, mas de vez em quando dava aquela vontade de jogar o PlayStation no começo dos anos 2000, eu ia nas locadoras. Mas eu sempre fui um jogador que gostou muito de jogos de corrida e luta. Então eu ia nas locadoras jogar o Play e eu gostava muito assim, ó, de Marvel vs Capcom, Street Fighter versus X-Men, todos os streets que tinham, seja o poligonal, Tekken 3 e tal. E quando eu vi que começou a surgir uma moda que os jogos não eram mais feitos para crianças ou para adolescentes, e os jogos começaram com uma temática adulta ali, como Resident Evil, eu disse, essa história não vai acabar bem. E realmente houve uma evolução, mas nem toda evolução em si é boa. Não que a gente não soubesse que uma hora ou outra videogames iam chegar na mão dos adultos, iam ter uma temática mais adulta, mas muitas empresas abandonaram. E eu acho que dentre elas, a Nintendo foi a que mais manteve uma temática infantil, né, uma programação infantil, personagens carismáticos para as crianças. Tudo bem, a Sony tem o Crash, mas são poucos jogos que a gente vai ver a partir da geração do, do crianças. Então os jogos começaram a ter temática de filmes de terror e muito sangue, muita violência, e chegando até os dias de hoje, que os jogos perderam, na minha humilde opinião, perderam a identidade, são vazios
são sem vida, e até chegar ao The Last of Us 2, que já envolve já coisas além da violência, temática de vida adulta que eu acho que não deveria ter num jogo, entendeu? Porque o jogo é algo pra gente jogar e se divertir, não uma escolha que a pessoa vai fazer, sei lá com que idade na vida, entendeu? Então eu acho que houve uma decadência não só moral na sociedade inteira, mas também no mundo dos games, onde os games de hoje em dia, para mim, a grande maioria não tem a graça, a alma que tinha no passado. Por isso que a nossa geração, ela torna aos videogames antigos, que além de lembrar a nossa infância, vão lembrar o tempo de gráficos, de jogos criativos, divertidos e carismáticos. E era isso que eu tinha para falar. Não sei se Rodrigo, vocês posso pensam. falar? Rodrigo, posso falar rapidinho? Tá. Assim, ó, só pra concluir, antes que eu perca a linha de raciocínio, nas outras lives que a gente fez, provavelmente meu áudio saiu picotado, vocês não ouviram a minha teoria, né? Eu tenho uma teoria que se baseia no seguinte: a partir dos anos 70 até o início dos anos 2000, nós tivemos um boom criativo. Não que nada de legal fosse criado antes, até porque Batman, Superman e outros heróis foram criados antes, mas também depois dos anos 2000, claro, algumas coisas muito legais foram criadas, mas a minha teoria se baseia no seguinte: esses 40 anos dos anos 70, o início dos anos 2000, foram fundamentais, seja para a indústria cinematográfica, seja para a indústria dos games, seja para filmes, para personagens. E uma coisa que me chama muita atenção é que na época que a gente viveu ali, em torno de anos 90, até os clones tinham mais personalidade que os clones de hoje em dia. Como assim? Eu já comentei com vocês que o Conan ele teve vários filhos, né? Entre eles o He-Man, entre eles outros bárbaros que foram surgindo ao longo dos tempos, né? Dentre as várias tendências, né? Teve a tendência dos bárbaros também. Mas até os clones, até aqueles que eram ali plagiados muitas vezes, tinham mais personalidade. Hoje a gente vê muito jogo Ctrl+C, Ctrl+V, e você olha na hora e diz assim: poxa, o jogo não tem alma, ele é cópia do jogo X. Porque a partir do PlayStation eles começaram a ressuscitar a Zumbi Mania, que surgiu lá nos anos 80, nos filmes de zumbi e tal, ganhou uma certa força no jogo do Super Nintendo e Mega, que é os zumbis My Neighborhoods, né? Os zumbis na minha vizinhança e tal. E depois, nos anos 2000, eles resolveram ressuscitar a partir do Resident Evil, trazendo assim como uma espécie de um filme jogável. Era um filme de terror jogável, na minha opinião, né? E só que hoje o mercado está saturado de jogos Ctrl+C, Ctrl+V sem alma, que apelam muito para a violência. E eu acho, sinceramente, que só olhando para trás, para o retrô, para nós termos boas inspirações, entendeu? Que naquela época, nesse boom criativo, você podia escolher para qual lado você ia pender. Eu quero fazer um jogo com temática espacial, legal. Eu quero fazer um jogo com temática de corrida futurista, legal. Eu quero fazer um jogo, entendeu? Você tinha para onde correr e você muitas vezes podia ali misturar conceitos e dava muito certo, entendeu? Aquela questão ali, vamos dar um exemplo entre mil, a Samus Aran do Super Metroid, do Metroid, né, da franquia Metroid. Aquilo ali foi incrível, entendeu? Uma personagem feminina ganhando força com uma armadura cheia de requisitos que vai evoluindo ao longo do tempo, né? Algo que nos lembra até o Mega Man, só que uma humana, né? Ganhando poderes, indo no planeta ali, enfrentando boss tal. Então tinha assim diversos conceitos que a gente podia olhar e dizer assim: pá, é muito legal isso. E hoje em dia a gente vê que foi se perdendo. Os jogos foram perdendo a criatividade, foram perdendo a graça, foram perdendo a essência. E eu prefiro gráficos mais simples, mas com mais vida, mais criatividade, com personagens
carismáticos ao invés de super gráficos e uma história sem graça. Ô Eurípides, como é que você vê a sobrevida dos jogos retrô? Você acha realmente que depois que passar a nossa geração, os nossos filhos e assim por diante, eles vão continuar mantendo essa história gamer ou ela vai morrer na nossa geração em si? O que você acha? A probabilidade de morrer na nossa geração é muito grande. Porém, a partir desse momento que as empresas estão olhando para o retrô e trazendo remakes e remasters, a gente vai ter um resultado ali, um gráfico que vai nos mostrar se a aceitação está sendo boa para a nova geração ou não. Acho que ainda é cedo para dizer, mas acredito sim que possa haver uma chance, desde que os jogos ganhem uma nova roupagem. E como vocês disseram antes, os jogos retrô eles ganharam uma sobrevida já a partir da emulação, porque com os preços superfaturados, muitos de nós não tiveram acesso a muitos jogos e muitos jogos também não foram lançados no Ocidente. Então, assim, ó, dou um exemplo como o trabalho que eu tenho feito aqui no canal. Eu trago muito jogo desconhecido e a maioria dos meus inscritos vem para mim, poxa, Eurípides, legal, esse jogo eu não conhecia, eu nunca vi. E eu tive acesso a muitos desses jogos desconhecidos através da emulação. Então o pessoal tem me agradecido bastante e muitos dizem, gostei desse jogo, eu vou jogar. Então assim, ó, se as empresas começarem a mostrar certos jogos e começarem a lançar nas suas plataformas Steam, PSN e trazer de volta, com certeza eles vão movimentar o mercado, porque existe também uma fatia do mercado que são os pais que estão mostrando os jogos para os filhos. E eu vou dizer que não é nada incomum eu receber algum comentário no canal dizendo assim, poxa, eu mostrei esse jogo pro meu filho, ele achou super legal. Ah, eu mostrei esse jogo, entendeu? Então tem uma fatia do mercado. Agora tem que ser estudado qual é a porcentagem. E outra coisa, a própria geração hoje, mesmo sendo um pouco mais chatinha, exigente, porque já tem toda uma tecnologia em sua volta, já cresceu cercado de tecnologia, vai chegar um momento que você vai mostrar um jogo retrô para eles e vai despertar um interesse. Mesmo que em certos momentos alguns vão dizer, ai que gráfico mais feio, isso, aquilo, mas vão notar uma boa história, um personagem bem carismático, bem desenvolvido, como é o caso não só do Sonic, do Mario, mas de outros personagens. E, por exemplo, assim, ó, existem jogos que mesmo para a geração atual, se eles pararem e observarem, o jogo envelheceu muito bem. Vamos dar um exemplo da série X, por exemplo. A série X envelheceu bem, no meu conceito, na minha opinião. Então ainda eu acho que, se bem explorado pelas empresas, pelos canais de YouTube, canais do YouTube hoje têm uma importância tão grande que muitas vezes youtubers famosos estão parando na mídia, na televisão, né? Porque eles são influencers. E se hoje a comunidade retro souber deixar de lado, abandonar certas frescuras, vamos chamar de frescuras, que a gente estava comentando lá no ComboCast, né? Certos conceitos bobos e ultrapassados, e começar a focar em cada vez reavivar o retrô, com certeza as empresas vão olhar e vão começar a trazer, seja de forma virtual principalmente, né, para os seus consoles de novo retrô. Se todo mundo souber como trazer, com certeza, porque o retrô tem boa história, o retrô tem um bom desenvolvimento, o retrô é criativo, e eu acho que, se souberem mesmo levar, por enquanto a gente está vendo um bom resultado. Agora eu creio que dura pelo menos mais uma geração e o retrô ainda tem muito para avançar. Essa é a minha opinião. Show.
Então, galera, eu quero agradecer muito, muito mesmo a participação de vocês. Teve mais uma galera aqui e quero agradecer muito mais a galera que participou aqui no chat, galera que se inscreveu. Hoje nós tivemos mais inscritos. Muito obrigado, o Hit Combo agradece mais uma vez e sexta-feira teremos mais uma live. E fiquem aí, que vocês são novos no canal, por favor, curta, compartilhe, isso ajuda demais na divulgação, né? Muito obrigado, Rodrigo. Rodrigo entrou aos 45 do segundo tempo, mas fez uma Meia hora participação aqui, já meia hora emblemática. não. Quase uma hora aqui com você, mas já deu para falar muitas coisas bacanas, cara. Então, Eu que agradeço aí. foi muito bacana, cara. Obrigado mesmo. O Eurípides que caiu, tava na live, caiu e retornou, conseguiu ressuscitar. Deram elixir pra ele, ele levantou de novo. Muito obrigado, Eurípides, mais uma vez. Ele que foi, na verdade, o idealizador dessa live, né? É o nosso promoter aqui. Mais uma vez, obrigado. No começo a gente teve até a mensagem de uma média que hoje basicamente ele é o padrinho do Hit Combo, né? Passou por maus bocados aí, mas graças a Deus já tá recuperado. E eu vou deixar agora com vocês para se despedirem. Por favor. Eurípides, Rodrigo, não, você tá primeiro. bom, Você esteve aqui primeiro. tá bom. Gente, eu agradeço a todos. O Pirata tá no chat. Obrigado, Pirata, pela participação incrível. Obrigado aí o Rafael do Retro Games RS, meu convidado. O nosso querido Luiz Miguel Janelli, nosso escritor com selo Whats de selo Warp Zone, perdão, de qualificação, né? Que participou ontem ainda da live da Warp Zone. E gostaria de agradecer a todos que participaram. Muito obrigado, Rodrigo, por ter entrado aí e nos dado esse apoio. E tô achando muito interessante isso que o Rodrigo falou agora no final, que as empresas vão economizar bastante, não precisando mais colocar toda aquela aparelhagem para ler CD, DVD nos consoles só em mídia digital. E outra coisa, a mídia de jogos retrô ela é muito mais leve e muito mais viável também, né? Para quem. E o retrô acho que na verdade nunca vai morrer mesmo. Então eu gostaria de agradecer a todos. Obrigado, Elson. Obrigado, né? O Elson está me dando uma força enorme. Eu dou umas ideias doidas para ele. Ele seleciona alguma coisa e de vez em quando faz uma live. Futuramente nós vamos ter as lives das mulheres nos games. O Rodrigo já está convidado. Vou convidar a Yara Matos, vou convidar a Van. E vamos ver se eu consigo trazer uma outra inscrita lá no canal também. E vamos fazer umas lives bem legais aí. Obrigado mesmo por tudo, valeu. E vamos passar a bola para quem está aqui do meu lado, não o Ronister, não. É o CDX, agora sim, é porque no Discord não tem aqui a figura, e quando eu fui ver aqui no bate-papo da YouTube, agora sim. CDX, passo a bola para você. Muito boa noite, amigos. Prazer estar aqui com vocês. E eu fico muito feliz de estar aqui novamente falando sobre o trabalho do Luiz Miguel, um amigo que eu conheci faz pouco tempo através do Fernando do canal Solta Ficha, aliás, perdão, do Fernando do canal New Street Games. E ele é um amigo muito especial, nós já tivemos a oportunidade de conversar juntos, né? Tivemos uma conversa e eu fiz um vídeo e lancei ontem no meu canal sobre o trabalho dele. O vídeo já está com mais de 100 visualizações, então eu estou muito feliz. E é um prazer falar sobre o trabalho do Luiz Miguel, porque é nostalgia em forma de livros, né? A gente vai lendo e vai se identificando com as histórias dos outros, porque nós vivemos uma época maravilhosa, de consoles maravilhosos, onde a nossa imaginação nos dava asas para voar longe, né? Então é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço ao Luiz Miguel por ter aceitado gentilmente o convite. Passo a bola novamente.
E passando nossa bola, nosso amigo Eurípides. Sem ele, essa live não poderia ter existido. Verdade. Eurípides. Estou aqui. Não, bem capaz. Graças a Deus a gente conseguiu aí. Fechou todas. E quase que eu consigo trazer uma média, hein? Uma média me disse, tá muito corrida as coisas, eu não posso participar, mas vamos deixar para uma próxima. Quase que eu trago uma média. Sempre? Por A pouquinho média eu da consegui. correria. É, e bem assim quem fala mesmo. Então, pessoal, eu tenho uma pergunta para falar pro Luiz Miguel, que é a seguinte: qual foi o primeiro cartucho que ele comprou ou que ele ganhou de presente? Tá. Então, obrigado, Eurípides, por ter investido aí nessa live e por todo o apoio que você tem dado aí para o nosso trabalho. Os primeiros cartuchos que vieram com o Turbo Game foram Tiger Rally, do helicóptero, 72 Fantástico. pinos, aquele grandão da CCE, e dois de 60 pinos, o Ikari Warriors, e eu e meu irmão a gente chamava de Ikari Warriors, nem sei por que a gente falava isso. Era o inglês da época, né? E o 1942, aquele de aviãozinho. Eles vieram junto com o videogame, né? E o primeiro cartucho que eu comprei mesmo, juntando dinheiro, já era na geração seguinte, Super Nintendo, foi o Internet no Superstar Soccer. Aquele peruano que tinha a seleção do Peru, que era muito forte. Eu juntei dinheiro, meu avô completou, a gente comprou na Galeria Pagé, lá no centro de São Paulo. Foi o primeiro cartucho que eu comprei. Futebol. Bacana. Bacana mesmo. E pra, Tô meio roquinho. e pra melhorar, tem um Eurípides que não falhou uma vez o áudio dele. Aleluia, Jesus. Isso é milagre mesmo. Comprou o Olha, microfone, isso é né? Deu um upgrade. Ele falou que ia fazer o upgrade do microfone. Não, De ele não ter comprou o microfone ainda não. É o Discord que é bom demais. Aí, viu? Olha, Segundo Ganhou. ele, segundo ele. surpresa. Ajuda demais, né? A gente Sim, também é. tá pensando em, graças ao nosso agente especial aqui, Eurípides, fazer um convite pro Kleber participar e quem sabe você participa junto também. Fazer uma Show. grande live aqui. Eu É, quero um tá. livro sobre o Sega Saturn. Tem Pode algumas chamar histórias. também Tem o algumas Fabão histórias, também. viu? Fabão, pode ser. É Top. da Flashpoint e é o cara das Lives, né? É bem da Warp Zone. Tem o contato dele, é um cara humilde pra cacete, igual o Kleber. Mas quem faz os contatos aqui é o Eurípides. Ele tá É, hoje Eurípides é o- nomeado Não, mas. como é, o nosso Eurípides é o- agente. Ele é o viajante E dos o Kleber portais. deixou lá, ó. E o Kleber, graças ao Eurípides que você tá aqui, Ronister. Entendeu? Ele falou lá na live. Tá vendo, Falou na Eurípides? live. A importância pro canal. Grande amigo aí, o Eurípides. Eurípides Eu é o agradeço viajante a dos Deus. portais. Ele é multi-agente, agente múltiplo. Ele tem Isso. vários. Eficaz. Comparando o Eurípides, ele é aquele cara que sentava lá na frente perto da professora, que era o nerd, e o bagunceiro lá de trás. Ele eram os dois caras, né? O bagunceiro tá entre o Ronster e o Fábio. Um dos dois é. É os Que eu caras era do o fundão. brigão, cara. Que eu era o brigão. Me dá meu cartucho de novo. Bom, continuando a rodada aqui. Agora vamos inverter. Eurípides, faça a sua pergunta. Antes de fazer a pergunta, eu quero fazer uma colocação rápida, que foi anteontem. Eu estava conversando com o Mamed pelo privado do Whats, e ele disse: Eurípides, se tu precisar do meu vídeo para fazer aquele documentário sobre games, sobre anos 80 e 90, tá de pé. Então eu quero falar para vocês que o projeto tá de pé. O Luiz Miguel é nosso convidado oficial aqui do Hit Combo e o Fernando do canal Nistorit Games também. A gente vai fazer tem carteirinha. entre finalzinho desse ano e começo do ano que vem, a gente vai fazer um documentário do grupo Hit Combo com parcerias especiais. Quero ver se consigo falar com o Kleber da Warp Zone,
O Luiz Miguel já está oficialmente convidado. Nós vamos fazer um documentário show de bola aí sobre os anos 80 e 90, os games e diversos assuntos que estão ligados a esse universo, né? Ao que eu costumo chamar de game universo. Então, Luiz, eu gostaria de saber qual foi o jogo que mais te marcou, aquele que mais te deu aquela experiência. Não escutei o final da pergunta, Eurico. O jogo que mais te Repetir a marcou. pergunta? Pelo menos a qual parte foi final, o- travou o som. Ah, tá. Luiz, qual foi o jogo que mais te marcou, assim, aquele que realmente você teve uma imersão, se sentiu dentro do jogo, assim, o jogo que mais te cativou até hoje, assim, o que mais te marcou? Tá. Essa é fácil. É o Zelda Ocarina of Time, do 64. Pra mim é o melhor jogo de todos os tempos. É o que mais marcou na época que eu joguei. Eu tive mais expectativa, mais me envolvi na história. Me encantou mesmo pelos gráficos, pela imersão, pela jogabilidade, inovação. E até hoje eu considero o melhor jogo de todos os tempos. Minha opinião pessoal, mas pra mim é o melhor jogo, o que mais me marcou, que eu mais gostei. Eu sempre gosto de rever, a ler alguma coisa, ver algum vídeo. Esse jogo pra mim é o mais especial, Zelda Ocarina of Time. Muito legal. Muito bom. Repassando novamente pro Elcio. Isso é bacana. Show de bola. Bom, Perfeito, galera. A gente tá fazendo já quase 2 horas de live. Acho que foi bastante proveitosa, teve bastante Sim. coisa. E eu Verdade. vou deixar aqui cada um se despedir, agradecer e deixar seu recado. Vamos começar pelo Eurípides, que ele tá bem calado ali. Tá só no cantinho. Só a cuequinha tá parecendo ali do Mickey. Eurípides? Bom, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Parece que é uma Agradecer gravação, não primeiramente Luiz Miguel por aceitar meu convite. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Futuramente a gente vai fazer mais lives aqui e vai te convidar para participar com toda certeza por ter aceitado o convite. Nós do Grupo Hit Combo estamos muito felizes com a sua participação hoje. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos. Muito obrigado. obrigado, Euripides. Deus abençoe. Fábio? Você gostou deste vídeo? Então deixa aquele like e se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para não perder mais nenhuma novidade. Dá uma olhadinha também nos vídeos anteriores, acho que vai gostar. Deixe seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais, ajude o canal a crescer. Obrigado!